Pessoal, beleza? Estamos aí começando a terceira parte de dicas para esse exame de ordem envolvendo a figura da execução, ok? Bom, vamos lá, senhores. Embargos agora é o tema, embargos à execução. E embargo sempre teve, a lei fez questão de manter, a sua natureza jurídica de ação. Embargos é uma ação onde o legitimado ativo é o cidadão devedor, o executado, e o legitimado passivo, claro, o credor, o exequente. Então nós temos aqui um regular exercício de direito de ação, através do qual ele, cidadão, exerce a sua defesa, enquanto devedor ao processo de execução. E o grande barato é que hoje não é mais necessária prévia garantia do juízo para a apresentação dos embargos. Historicamente, nós só aceitávamos os embargos a partir do momento em que o juízo da execução estivesse garantido. Por isso que a gente abria, pelo menos assim pensava a lei, facultativamente ao devedor citado a oportunidade de pagar ou nomear bens. Lembra que lá na primeira parte de dicas nós falamos nomeação de bens? Opa, acabou? Pois é. E senhores, hoje os embargos hão de ser apresentados independentemente de prévia garantia do juízo. Vamos dar um pulinho, por favor, no artigo 736 do Código de Processo Civil. Vamos lá. O artigo 736 do CPC vai justamente afirmar para a gente que o executado, independentemente de penhora, depósito ou calção, poderá opor-se à execução por meio de embargos, independentemente de garantia do juízo. Ele, cidadão devedor, poderá, no prazo de 15 dias contados da realização da juntada aos autos do mandado de citação, ele, devedor, independentemente de prévia garantia do juízo, apresentará embargos no prazo de 15 dias contados da juntada aos autos do mandado de citação, como fala para a gente o artigo 738 do Código de Processo Civil. Observa. Artigo 738, que vai justamente dizer: os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação, tal como ocorre numa demanda cognitiva convencional. Juntou o mandado, fluência do prazo, ok? Friso, independentemente de prévia garantia do juízo, prazo de 15 dias, com um detalhe. Pode ocorrer que a gente tenha, eu vou formar um litisconsórcio aqui, senhores, na execução. Pode ser que na execução a gente tenha a formação de um litisconsórcio passivo. Pode ser que essa execução seja apresentada contra mais de um, ok? Ótimo. Se a gente estivesse pensando numa situação de conhecimento convencional, como é que funcionaria, hein? Nós aguardaríamos a citação de todo mundo, não é isso? Para que aí, citado todo mundo, o prazo começasse a fluir. Tranquilo? Na execução você vai esquecer isso. Porque na execução o prazo é individual. Se fosse no conhecimento, nós íamos esperar todo mundo ser citado. Na execução, não. Citou esse aqui, o prazo dele já está correndo. Citou o devedor 2, independente do 1 ter sido ou não citado, ou do 3 ter sido ou não citado, o prazo dele começa a correr. Tranquilo? O prazo é individual, correndo da juntada aos autos do respectivo mandado. Vamos de novo? O prazo é prazo individual,
correndo a partir do momento da juntada aos autos do respectivo mandado, independentemente da citação de outra pessoa. 738 é o nosso norte. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação. E o parágrafo 1º, observa, vai dizer para a gente: quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo mandado citatório, salvo tratando-se de cônjuges. O que é que a lei está dizendo, senhores? Prazo individual ao contrário do conhecimento, contado da juntada aos autos do respectivo mandado, salvo tratando-se de cônjuges. O pressuposto seria que esses dois são casados, por exemplo, e aí então a gente aguardaria os dois serem citados para dar juntada do último mandado citatório, nós termos a fluência do prazo em comum para os dois. É uma única exceção, porque a regra é, se não são casados, que o prazo seja contado da juntada aos autos do respectivo mandado, ok? Com um outro detalhe: podem ser que esses devedores em litisconsórcio na execução, inclusive, tenham procuradores diferentes. E se a gente usasse aqui uma regra do conhecimento, nós daríamos, inclusive, a esses, eventualmente, prazos em dobro, ok? Não queremos isso na execução. Na verdade, nós queremos que os embargos fluam o mais rápido possível. E é justamente dessa fluência mais rápida dos embargos que nós queremos, senhores, por favor, parágrafo 3º. Olha só a mudança do conhecimento para a execução, senhores. Aos embargos do executado não se aplica o disposto no artigo 191 desta lei. Aos embargos do executado não se aplica o disposto no artigo 191 desta lei. O que me fala o artigo 191? Caso a gente tenha em litisconsórcio réus com procuradores distintos, eles terão prazo em dobro para contestar, para recorrer e, de modo geral, falar nos autos. Aqui na execução, mesmo que esses devedores tenham procuradores distintos, senhores, não há que se afirmar, não podemos afirmar da ocorrência de prazo em dobro para absolutamente nada. De novo, não há prazo em dobro para nada. Tranquilo? Ótimo, não se aplica o 191. Prazo em dobro, não. Eu tenho prazo simples contado da juntada aos autos do respectivo mandado, independentemente da existência de penhora, independentemente da garantia do juízo. Tranquilo? Bom, e uma outra grande inovação trouxe a lei processual quanto à contagem de prazo para a apresentação dos embargos. Qual foi essa outra grande inovação que a lei apresentou para a gente? Senhores, essa outra grande inovação foi a seguinte, olha só. Imaginemos que a gente tenha a execução tramitando aqui em Belo Horizonte e que um dos ou o devedor seja um cidadão domiciliado, por exemplo, na comarca de Manga. Alunos aí do Recife que não conheçam, nós estamos pensando em cidades bem distantes, tranquilo? Ótimo. Então, observa, aqui em Belo Horizonte tramita, consequentemente, a execução. O devedor tem que ser citado em Manga. Não vou citar por correio, vou citar por mandado, vou citar por oficial de justiça. Logo, nós vamos ter que expedir para a comarca de Manga uma carta precatória. Só que, detalhe, senhores, essa carta precatória vai para a comarca de Manga não apenas com o objetivo da citação do cidadão conhecido como devedor.
Essa carta precatória também vai para a realização do ato de penhora e avaliação dos bens. Então, o que a gente tem aqui, senhores, nitidamente é a expedição como necessária, já que a gente não pode fazer a citação por correio. A expedição da carta precatória para outra comarca, para citação do devedor. Citação para pagar no prazo de 3 dias. E se ele não fizer o pagamento nesse prazo de 3 dias, o que é que nós teremos consequentemente? A carta precatória mantida na comarca de Manga, como está aí no exemplo, para a realização do ato de penhora e avaliação. Então, a carta precatória não volta imediatamente após o ato de citação. Continua na comarca de Manga para, se for o caso, realização do ato de penhora e avaliação. Vai demorar um pouquinho, não é isso? Demora um pouquinho para ela voltar. Então, o legislador tirou uma puta de uma sacada do bolso. Cara, vão no 738 de novo? Observa. No 738 nós trabalhamos o caput, parágrafo 1º, e por fim agora trabalhamos o parágrafo 3º, não foi? Olha o parágrafo 2º do artigo 738. Nas execuções por carta precatória, que é justamente o que a gente está aqui trabalhando, a citação do executado será imediatamente comunicada pelo juiz deprecado ao juiz deprecante, inclusive por meios eletrônicos, contando-se o prazo para embargos a partir da juntada aos autos de tal comunicação. Nas execuções por carta precatória, que é justamente o que a gente está fazendo aqui, citado o executado, imediatamente existe a comunicação ao juiz deprecante da realização da citação. Ficando claro, a carta precatória no juízo deprecado, como a gente viu aqui com a comarca de Manga, por exemplo, para a realização, se for o caso, do ato de penhora e de avaliação. E a partir daí, podendo essa comunicação se dar, inclusive, por meios eletrônicos, nós passamos a ter a contagem do prazo para embargos a partir da juntada aos autos de tal comunicação. Senhores, o que a gente passa a ter aqui é justamente a seguinte vivência. A vivência de que citou, informa. A carta precatória continua, por exemplo, aqui na comarca de Manga, para, se for o caso, ser realizado o ato de penhora de avaliação. Mas juntada aqui em Belo Horizonte, a informação, a mera informação, que pode inclusive ser por meios eletrônicos, de que o cidadão foi citado, antes mesmo da carta precatória retornar, o prazo para embargo já está fluindo. Então, senhores, por favor, bastante atenção aqui. O que a gente tem é embargos sendo apresentados independentemente de penhora. No prazo de 15 dias, contado da juntada aos autos do mandado de citação, ok? E que prazo individual, correndo da juntada aos autos do respectivo mandado, salvo-se cônjuges, porque entre cônjuges o prazo é prazo comum aqui na execução, não havendo prazo em dobro, porque há uma vedação de aplicação do artigo 191. Mesmo que eles tenham devedores, advogados distintos, não se aplica nos embargos o artigo 191, ok? Com um outro detalhe, essa forma diferenciada, carta precatória, juntou a informação da citação, a carta continua no destino, beleza, prazo já está fluindo, da juntada aos autos, da respectiva informação da realização do ato de citação. Tranquilo, senhores? Beleza? Terceira série de dicas sobre execução terminando agora. Ainda temos mais coisas para falar no nosso quarto grupamento de dicas. Valeu!